Aí pessoal, hoje nós estamos chegando ao 11º dia do nosso desafio e tem sido uma jornada muito legal ao seu lado e eu tenho certeza que essa jornada vai ficar ainda muito mais legal se você compartilhar esse desafio nas suas redes sociais e convidar os seus amigos para virem fazer parte dessa jornada de 40 dias para a gente aprender sobre a cultura do reino de Deus para relacionamentos, para a gente aprender sobre relacionamentos, praticar no nosso relacionamento e espalhar entre as pessoas com quem nós nos relacionamos. Lembrando que o maior objetivo de um namoro com propósito é ser uma extensão do reino de Deus, é fazer com que o reino de Deus avance por meio da união de duas pessoas. E não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações. Assim, sempre que a gente postar algo aqui, você vai ser avisado e não vai perder nada daquilo que nós temos postado. O texto bíblico da nossa reflexão de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 12, verso 10 ao 20. Eu não vou ler o texto porque se trata de um texto longo e eu vou citar outros dois textos longos aqui, mas você pode ler na sua Bíblia mais tarde e entender um pouco mais sobre essas histórias que eu vou relatar aqui. Este texto de Gênesis capítulo 12 narra o momento em que Abraão teve que ir ao Egito e com medo de que os egípcios o matassem por causa de Sara, sua esposa, que era uma linda mulher, Abraão mente para os homens daquela terra dizendo que Sara era sua irmã. Mais tarde, em Gênesis capítulo 20, Abraão teve que ir até a terra de Gerar e lá em Gerar ele mentiu novamente para o rei Abimeleque dizendo que Sara era sua irmã. Por duas vezes nós vemos Abraão cometendo o mesmo erro. É claro que existem algumas pessoas que defendem a questão de Sara ser prima de Abraão ou de Sara ser filha do mesmo pai de Abraão e naquele tempo não haver proibições de pessoas se casarem com pessoas próximas, ainda não estava no período da lei, porém Abraão era marido de Sara e a estratégia aqui era fazer com que as pessoas acreditassem que ele era irmão e não marido dela, por medo de que as pessoas pudessem matá-lo para ficar com Sara, que era uma mulher muito bonita. Agora, sabe o que acontece em Gênesis capítulo 26, versos 6 a 11? Este texto de agora narra a história do filho de Abraão, Isaac, indo até a terra de Gerar, tendo um encontro com o mesmo rei, com o rei Abimeleque. Sabe o que acontece? Isaac comete o mesmo erro do pai. Ele teve medo de que as pessoas de Gerar o matassem porque Rebeca era uma mulher muito bonita, o matassem para ficar com ela, e ele diz para aquelas pessoas que Rebeca era sua irmã. Veja como essa situação específica nos mostra como uma atitude de Abraão acabou se tornando uma má influência, um exemplo ruim para o filho dele, Isaac. Abraão mentiu e mais tarde Isaac cometeu o mesmo erro. É claro que essa foi uma situação pontual, foi um momento específico na vida de Abraão. E Abraão também ensinou coisas muito boas para Isaac. Por exemplo, nós percebemos que Abraão deixou um grande exemplo de fé para Isaac quando Deus pede que Abraão ofereça o seu filho Isaac como sacrifício a ele e sem questionar, Abraão parte para fazer isso. Mas na verdade Deus estava ali provando a fé de Abraão. Abraão também ensinou a Isaac a temer a Deus e também ensinou ele a amar a Deus acima de todas as coisas. Nós percebemos isso na história dessa família. Porém, neste momento específico, essa história nos mostra como um pai ou como uma mãe pode influenciar as decisões de um filho e como a cultura familiar na qual nós fomos criados pode influenciar a nossa vida e os nossos relacionamentos. Podemos perceber que Isaac reproduz o comportamento do seu pai Abraão com Sara em relação à sua esposa agora, Rebeca. Portanto, o meio em que nós vivemos, crescemos, em que fomos criados, pode influenciar as nossas decisões, pode influenciar o nosso comportamento, pode influenciar o nosso caráter e pode ter uma influência, um impacto sobre o nosso relacionamento amoroso. O cinema está cheio de histórias de pessoas de culturas muito diferentes que assumiram o compromisso do casamento entre si. Nós podemos ver histórias de príncipes e plebeias, de princesas e plebeus que viviam em situações diferentes, em famílias diferentes e assumiram o compromisso do casamento entre eles. Podemos ver, por exemplo, no filme O Casamento Grego, lançado em 2002, o relacionamento entre uma mulher de cultura grega e um homem de cultura norte-americana. São culturas muito distintas, pessoas criadas em culturas distintas que assumem o compromisso do relacionamento entre si. Mas você já parou para pensar como seria namorar ou até mesmo se casar com alguém com uma cultura diferente da sua? Nunca pensou? Eu acho bom você ir pensando, porque isso não é história de cinema. Todo relacionamento entre duas pessoas é, na verdade, o relacionamento entre pessoas de culturas e estilo de vida diferentes. Mas o que é uma cultura familiar? Cultura familiar são características, tradições e traços do estilo de vida de uma família.
Quando acontecem encontros de famílias, logo nós percebemos as diferenças que existem entre as famílias, né? As diferenças de tradições, de estilos de vida e as marcas de cada família mostram que elas são diferentes. Às vezes as mulheres estão conversando e elas dizem assim, como é que isso é feito na sua casa? Uma diz assim, é feito assim, a outra não, lá em casa a gente faz assim. Os homens estão conversando, como é que você conserta isso lá na sua casa? Eu conserto assim. Ah não, lá em casa eu conserto desse jeito. Logo fica claro que essas famílias possuem modos de viver diferentes uma das outras. E essas diferenças existentes na maneira que as famílias vivem representam a cultura familiar específica de cada família. Um outro momento que nós podemos perceber como as famílias são diferentes e como as culturas familiares são diferentes é quando a nossa própria família se reúne. Você já foi numa reunião de família na casa da sua avó, onde seus tios, tias, primos, primas também participaram? O que acontece quando a sua família se reúne? Algumas famílias gostam muito de se reunir. Elas fazem de tudo um momento para poder fazer uma festa. Elas dançam, elas falam alto, elas ficam muito animadas e fazem muito barulhos. Por outro lado, algumas famílias são mais reservadas, não gostam tanto de festas, se reúnem em datas muito específicas, como o aniversário de uma pessoa da família, Natal e virada de ano, e olhe lá, eles gostam mais de ficar cada um no seu quadrado. Esses são exemplos de que famílias possuem culturas familiares diferentes. Agora, como a cultura familiar de uma pessoa pode interferir no seu relacionamento? Você pode não acreditar e talvez você não goste de ouvir isso, mas existe muito da sua mãe e do seu pai em você. Tudo bem, você pode não gostar de ouvir isso, mas não deixa de ser uma verdade. Moça, você é muito mais parecida com a sua mãe do que você imagina. E rapaz, você é muito mais parecido com o seu pai do que você imagina. O comportamento, a forma de ver a vida e as reações dos nossos pais, aquilo que nós vimos eles fazendo repetidas vezes, nós tendemos a repetir na nossa vida. A diferença é que hoje você é filho e ele é pai, então é natural que vocês discordem de algumas atitudes, de algumas decisões que seus pais tomam em relação a você. Mas amanhã, quando você for pai, quando você for mãe, você vai se ver repetindo comportamentos dos seus pais com seus filhos e vai entender como vocês se parecem. Você vai pensar, poxa, antes eu não concordava com os meus pais nisso, mas hoje eu entendo por que eles fizeram aquilo. E você vai se ver fazendo exatamente de maneira espontânea aquilo que eles fizeram no passado. Isso mostra o quanto a sua família te influenciou e o quanto você se parece com seus pais. E este é só mais um exemplo de como a cultura familiar de uma pessoa influencia a vida dela. Trazendo agora para a questão dos relacionamentos, imagine que você veio daquela família festeira, que faz de tudo um motivo para festa, e o seu parceiro veio daquela família mais reservada. A sua família faz festa para tudo, e eles estão só esperando você se casar para fazer da sua casa mais um ponto de encontro para eles fazerem festas, para eles poderem se encontrar, fazer barulho e festejar. O seu parceiro não veio de uma família assim e ele pode ter um pouco de dificuldade de lidar com isso no início ou pode ter dificuldade de lidar com isso por toda a vida. Talvez vocês possam ter atritos, conflitos por causa dessas diferentes culturas familiares. Deu para entender como a cultura familiar na qual nós fomos criados influencia a nossa vida e como elas podem impactar positivamente ou negativamente os nossos relacionamentos? Eu espero que sim. E diante dessas diferentes culturas familiares nas quais todos nós vivemos e como relacionamentos na vida real são relacionamentos entre pessoas de culturas familiares diferentes, eu separei aqui 5 coisas importantes que você precisa saber sobre a cultura familiar do seu parceiro, da sua parceira e também a respeito da sua cultura familiar para que vocês possam ter um encaixe melhor e para que vocês possam estabelecer acordos em torno desse tema importante. Vamos ver? Em primeiro lugar, você não deve se esquecer em hipótese alguma que há uma história por trás de cada pessoa. Isso é muito verdade. Por trás de cada pessoa existe uma história de vida e essa história de vida influencia significativamente o seu comportamento, as suas ações e as suas reações. A verdade é que você e o seu parceiro são construções que vêm sendo construídas por anos a partir do contexto familiar em que vocês estão vivendo. E é por isso que antes de entrar em um relacionamento, ou até mesmo já estando em um relacionamento, é importante que você conheça a sua cultura familiar, conheça quais traços da sua cultura familiar têm influenciado você e que você conheça a cultura familiar na qual o seu parceiro viveu, na qual ele cresceu, na qual ele foi exposto ao longo de toda a sua vida. Porque a cultura familiar dele, a sua cultura familiar, diz muito sobre o seu comportamento, diz muito sobre o seu caráter e diz muito sobre quem você é. Ou seja, há uma grande chance do seu namorado ser exatamente como o pai dele é e reagir com você exatamente como o pai dele reage com a mãe dele. E por outro lado, há uma grande chance da sua namorada ser exatamente como a mãe dela é e se comportar com você como a mãe dela se comporta com o pai dela. Em segundo lugar, você precisa descobrir quais pontos da cultura familiar do seu parceiro podem contribuir para o bem do seu relacionamento. Nem tudo é ruim. Existem traços da cultura familiar do nosso parceiro que podem fazer muito bem para a cultura familiar da família que nós estamos construindo.
Por exemplo, se você vem de um contexto familiar em que a sua família tinha dificuldade de se organizar financeiramente, que se endividava com facilidade e que tinha a habilidade de gastar muito mais do que ganhava durante o mês, e o seu parceiro vem de uma família equilibrada financeiramente, não estou dizendo de uma família rica, estou dizendo de uma família que se organiza e sabe lidar corretamente com as finanças. Se este é o caso do seu parceiro, e se o primeiro caso é o seu caso, é possível que a forma como a família do seu parceiro lida com as finanças possa contribuir significativamente para o seu relacionamento. Se você vem de um contexto familiar em que a religião não era importante, em que Deus não era uma figura importante, e a família da sua parceira é uma família tradicionalmente religiosa, a religião da família do seu parceiro pode contribuir significativamente para o bem do seu relacionamento. E se você vem de uma cultura familiar onde as pessoas se divorciaram, seus pais se divorciaram, seus avós, seus tios, seus primos, todo mundo que se casou na sua família se divorciou, mas o seu parceiro ou a sua parceira vem de uma família de laços matrimoniais fortes, há algo que você deve aprender da cultura familiar dele e praticar na cultura familiar que você e o seu parceiro vai construir. E em terceiro lugar, você precisa descobrir quais pontos da cultura familiar do seu parceiro são negativos e podem atrapalhar o seu relacionamento. Eu disse que nem tudo é ruim, mas eu também preciso te dizer que nem tudo que foi bom para um contexto vai ser bom em todos os outros contextos. Ou nem tudo que deu certo no seu contexto familiar vai servir para o contexto familiar que você está construindo. Um exemplo é o exemplo da pessoa que vem de uma família festeira e o exemplo da pessoa que vem de uma família mais reservada. Eu conheci um casal que foi formado em contextos familiares assim. A moça vinha de uma família festeira que gostava de ficar na casa um dos outros. O rapaz não, ele já era uma pessoa criada em uma família muito reservada e ele queria manter isso dentro do casamento. Mas acontece que frequentemente a família da esposa dele vinham visitá-los e ficava por dias na casa deles. Vinham passar o final de semana sem avisar e ficavam ali, faziam festas, e isso estava trazendo um problema para aquele casal. O rapaz foi falar com a esposa a respeito desse problema e a esposa disse assim: na minha família sempre foi assim e eu não vou proibir a minha família de vir na minha casa. E isso foi incomodando tanto aquele cara que um dia, quando a família dela chegou sem aviso para poder ficar na casa dele e eles estavam lidando com um problema financeiro, ele disse para ela: fique com a sua família porque eu estou indo embora. Portanto, apesar daquele contexto familiar de uma família festeira ter funcionado até aquele momento, ele já não era mais funcional, ele estava atrapalhando aquele relacionamento, ele precisava ser corrigido. Assim, nem tudo que deu certo para sua família até aqui vai dar certo para a família que você está construindo. E vocês precisam conhecer o contexto familiar um do outro antes de darem um passo em direção ao casamento para saber o que funciona e o que não funciona, o que vocês devem aproveitar e o que não dá para aproveitar. E é justamente sobre isso que eu quero falar agora no quarto ponto. Vocês precisam fazer acordos. Existem questões familiares que são verdadeiras tradições e a pessoa com quem você se relaciona pode ter um pouco de dificuldade de abrir mão dessas tradições. Portanto, é muito importante que vocês observem as tradições familiares um do outro, que vocês conheçam a cultura familiar um do outro hoje, que vocês conversem sobre isso. E que vocês digam um para o outro: olha, esse tipo de comportamento da sua família ou esses eventos que a sua família faz, eu não me encaixo, eu não quero trazer isso para o nosso casamento. Eu vou ter dificuldade de lidar com isso. Vocês precisam jogar abertamente um com o outro, serem honestos um com o outro, falar o que vocês sentem quando vocês têm que lidar com aquelas tradições familiares, o que pode continuar e o que não deve continuar. Mas é importante que vocês façam um acordo sobre isso hoje. Não esperem para fazer um acordo sobre isso lá no casamento. É possível que você descubra que o seu parceiro não vai querer ou vai ter dificuldade de abrir mão de coisas que para você são desagradáveis. Em quinto e último lugar, o meu conselho muito importante para vocês é que vocês nunca se esqueçam de que, apesar de virem de contextos familiares, de culturas familiares diferentes, vocês estão construindo algo novo. E desta forma, a família de vocês e a cultura familiar de vocês são referências e nunca um modelo a ser repetido. Existem coisas na sua família e na família do seu parceiro que podem ser aplicadas no relacionamento de vocês, que deram certo naquele contexto e que vai dar certo no contexto que vocês estão construindo. Mas existem coisas que, por mais que deram certo até ali, não vão dar certo no contexto que vocês estão construindo. E vocês precisam abrir mão dessas coisas e dizer: a construção de agora não é mais a construção dos meus pais, é a minha construção. E eu preciso encontrar um modelo para essa construção. Vou pegar algumas referências da família da minha mãe, na família do meu pai, do meu sogro e da minha sogra. Mas eu e minha namorada, futura esposa, eu e meu namorado, futuro marido, somos responsáveis por definir quais são os critérios da construção familiar que nós vamos ter, que vai gerar a cultura familiar em que os nossos filhos vão ser criados. Ou seja, em algum momento, vocês vão ter que romper com algumas questões do passado de vocês para construírem algo novo. E isso é muito importante, além de ser muito saudável. Portanto, conversem muito, façam acordos, mas nunca se esqueçam que a família de vocês é um referencial, não um modelo para ser repetido.
Nem tudo que deu certo lá vai dar certo aqui. O que deu certo lá e deu certo aqui, apliquem. Mas não repitam e não exijam que o seu parceiro repita exatamente o modelo de família no qual você foi criado. Não exija que ele reproduza a maneira como seu pai se comportava com a sua mãe. Porque aquele era o contexto em que você foi criado. Não é o contexto em que ele foi criado e ele vai ter dificuldade de aplicar coisas que ele não viu ao longo da vida dele com você. Entenda, existe uma história por trás de cada pessoa. Essa história precisa ser respeitada. Essa pessoa com quem você se relaciona é uma construção que não começou ontem, começou há muitos anos por meio do contexto familiar dele. E para que vocês possam se encaixar, vocês nunca devem se esquecer que vocês estão construindo algo novo e para isso vocês devem renunciar. Coisas que até eram importantes, mas que não dão para ser reproduzidas hoje. Não necessariamente vão ser benéficas para o relacionamento de vocês. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, que esse assunto tenha sido importante e interessante para você, que você tenha entendido o assunto. Se você gostou, não deixe de comentar, fale comigo aqui o que você achou, se você gostou, se você não gostou. Passe o seu feedback para nós, ele é muito importante. Não se esqueça que ao fim desse desafio, nós vamos publicar um livro com todos os desafios, com reflexões, com devocionais, com textos bíblicos e atividades práticas para você fazer junto com a pessoa com quem você se relaciona, ou mesmo para você usar esse livro como um manual para instruir outras pessoas no seu grupo pequeno, em cursos de namorados, em cultos de namorados, ou até mesmo em discipulados aí mais próximos com um casal de namorados ou dois casais de namorados. Esse livro vai ser um manual indispensável no seu ministério e no seu relacionamento. E você pode adquirir esse livro na pré-venda. A pré-venda é um método em que você encomenda o livro e ao final dos 40 dias nós vamos publicar esse livro sabendo quantas pessoas desejam ter ele e vamos enviar para todo o Brasil com frete grátis. É importante que você encomende o seu na pré-venda clicando no link que está na descrição desse vídeo para que você receba ele em primeira mão e para que você possa adquirir ele com preço de pré-venda. Quando ele estiver publicado, ele vai ter um preço diferente. Mas agora na pré-venda você tem a oportunidade de adquirir ele antes da maioria das pessoas, receber ele com frete grátis e por um precinho muito bacana. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia até aqui e vamos juntos rumo ao 12º dia desse desafio. Continua aí firme e forte. Deus abençoe você.